Olá, amigos, conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, usuários do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, sejam todos bem-vindos ao Portal do CIP, o canal que desburocratiza o uso do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência. Hoje vamos falar de mais um registro do CIP, especificamente no que se refere à nova versão. Vamos falar hoje do procedimento, registro que na edição anterior era chamado de atendimento. Vamos ver o passo a passo, todo o fluxo do procedimento, a partir de agora, aqui no portal do CIP. Já convido você que não é inscrito no nosso canal, que faça a sua inscrição e não esqueça de deixar o seu like, que serve de apoio aqui para o crescimento do nosso canal. Sem mais delongas, vamos nos direcionar ao ambiente de treinamento do CIP Conselho Tutelar para fazermos aqui o passo a passo do procedimento. Já aparece aí na tela do seu monitor o ambiente de treinamento do CIP Conselho Tutelar. Estamos aqui na página inicial do sistema e aqui no menu lateral nós temos a primeira opção, que é procedimento. Procedimento, como já falei aqui, na versão anterior era chamada de atendimento. Quando que você vai registrar um procedimento? Quando a demanda de violação de direito, ameaça de violação de direito, chegar ao Conselho Tutelar pelos responsáveis da própria criança, do adolescente, como também pela demanda que vier pela própria criança ou pelo adolescente, quando estes portarem os seus documentos pessoais. Nesse caso, você vai registrar um procedimento. Lembrando que nessa edição, nós temos aqui, dentro do fluxograma do procedimento, a obrigatoriedade de estar fazendo a inserção também de um comunicado de violação. Você vai ver isso com mais detalhe dentro do desenrolar do nosso vídeo aqui no fluxograma. Então, vou clicar no procedimento, aqui no menu lateral. Quando você clicar em procedimento, o sistema vai carregar automaticamente a lista dos procedimentos já registrados no sistema. Se o seu objetivo é registrar um procedimento novo, você vai descartar esses filtros e vai pedir aqui um novo formulário eletrônico, clicando na opção mais novo procedimento. Já apareceu aqui detalhadamente aqui o meu formulário, onde eu vou especificar as informações desse procedimento. Aqui em primeira mão vai aparecer os dados do procedimento, que é em aberto, a data da inclusão aparece automaticamente, o criador, que sou, no caso, o usuário, tipo de procedimento, você vai definir que tipo de procedimento é um comunicado de violação, não deixa de ser um comunicado de violação, que está chegando ao CT pelos responsáveis da própria criança, ou pela própria criança, ou pelo próprio adolescente. Quando foi a violação, você vai estar fazendo a inserção aqui nesse campo, você pode digitar, como também pode clicar aqui no calendário. A natureza dessa violação, se ela é individual ou se ela é coletiva, vamos marcar que é individual, que eu consigo localizar essa criança de forma individual para fazer o seu registro aqui no sistema e, consequentemente, associado ao procedimento. A especificação que você vai colocar aqui, a demanda que foi comunicada ao Conselho Tutelar, ela tem um textozinho resumido do que seria uma demanda feita ao colegiado do Conselho Tutelar pelos próprios familiares. Já especifiquei aqui o meu texto e, como já está especificado aqui o meu estado, o meu município, eu vou fazer a complementação com o bairro. Caso essa violação ocorreu em um bairro divergente do centro, eu vou colocar aqui no bairro referência. No meu exemplo aqui, a situação, de fato, ocorreu no centro, então vou deixar só centro, sem
a informação do bairro referência. O CEP você vai definir endereço, pronto, já informei aqui todas as informações requeridas, as informações de preenchimento obrigatório, elas vão ser marcadas aqui com um asterisco, lembrando que eu tenho que fazer a inserção de todas essas informações para, ao final, quando clicar em salvar, o sistema não recusar que houve erro por falta de preenchimento de um dos campos obrigatórios. Então, no caso aqui, já fiz os preenchimentos, tudo certinho, chequei, sempre importante checar as informações. Lembrando que aqui nós estamos num ambiente de treinamento, mas no seu dia a dia aí, como conselheiro e usuário do sistema, você vai trabalhar com situações verídicas, dados reais, precisa sempre ter esse cuidado de avaliar o preenchimento de cada campo. Então, vou clicar aqui em salvar. O sistema vai me perguntar se eu tenho certeza que desejo continuar. Confirmei aqui, apareceu sucesso, procedimento realizado com sucesso. Então, já fiz aqui o registro do meu procedimento. Veja que, após o registro, você vai ser direcionado a essa área aqui. Vamos supor que eu tenha feito esse registro aí um outro dia e simplesmente fiz essa descrição e quero dar continuidade a um outro dia, então eu vou localizar, porque nem sempre eu vou iniciar um procedimento como esse e concluir na mesma data. Às vezes eu posso iniciar um dia, em uma tarde, e concluir na manhã. Isso, é claro, que vai depender da questão da urgência do atendimento, mas se esse for o caso, você inicia um procedimento e, de repente, vai dar continuidade uma hora depois, um dia posterior, aí você vai fazer a localização, no caso, fazer a edição para dar continuidade. Então, como eu registrei um procedimento, vou clicar aqui em procedimento, clicar em pesquisar, porque eu já dei início. Observa que o meu procedimento está aqui, ó, esse aqui, 3720 de 2024, está aqui o usuário responsável, situação em aberto. Então, a partir daqui, vamos dar sequência, no caso de onde eu parei. O meu procedimento, ele tem esses botões de ação. Observa que nós temos aqui esses botões de ação. Observam também que eles estão bloqueados e inativos. Vejam que, ao longo do curso da aplicação desse fluxograma, esses botões de ação, ao serem bloqueados, eles vão ficando verdes, semelhante a esse que se encontra aqui abaixo. O que isso significa? É que, no caso, aqui, nesse procedimento de baixo, eu já fiz a inclusão da criança, eu já fiz a inclusão aqui também de um direito violado, eu já defini o direito violado, apliquei a medida e geri o documento que formaliza, no caso, a requisição ou destinação dessa demanda do Conselho Tutelar. Agora, nós temos o seguinte, nós temos esses 1, 2, 3, 4, 5 botões de ação no meio que ficam bloqueados. No entanto, o primeiro, que é pesquisar, visualizar, ele já vai ficar habilitado, ele não tem bloqueio. O último também, que é documentos administrativos, ele já fica habilitado, porque eles são documentos administrativos, eles não fazem parte do fluxo da aplicação dessa medida. Então, vamos abrir aqui o nosso procedimento para darmos sequência. Certo, já retornei aqui ao meu procedimento, a descrição toda detalhada. Observam que nós temos aqui a opção encerrar, transferir procedimento e atribuir
procedimento, eu poderia muito bem transferir esse procedimento. Observam que quando você gera um documento, um procedimento, melhor, vou voltar aqui, o procedimento ele fica com essa origem, procedimento gerado, um procedimento que eu, na condição de usuário, gerei. Por exemplo, se fosse um outro procedimento, no caso, um procedimento recebido, advindo de um outro CT registrou esse procedimento e encaminhou ao meu CT, ao invés de procedimento gerado, ele ficaria aqui, procedimento recebido. No caso aqui, eu vou dar sequência, vou clicar aqui na lupa, fui destinado ao meu procedimento, e eu jamais vou encerrar esse procedimento antes da conclusão do fluxo. Eu só posso fazer essa conclusão quando esse documento for enviado ao SGD, que o SGD executar a medida, quando o conselheiro tutelar, na condição de usuário do sistema, analisar se o SGD executou de fato aquela medida da forma em que ela foi requisitada, então eu vou avaliar o procedimento e, posteriormente, vou encerrar esse procedimento. Do contrário, eu não vou encerrar. Então, vamos aqui em cima, nos botões de ação, e vamos continuar com esse fluxo. Então, já estou visualizando aqui. Agora, eu vou fazer, no caso, a inclusão de uma criança ou de um adolescente a esse meu procedimento. Então, eu vou clicar nesse ícone de um bonequinho que simboliza criança ou adolescente. Então, esse é o botão de ação, criança ou adolescente. A partir dele, eu vou fazer a inserção de uma criança a esse registro. Ele vai pedir aqui para cadastrar ou vincular uma criança ou um adolescente. Eu vou clicar nessa opção, veja que aqui abaixo não tem nenhuma criança ou adolescente registrado, cadastrado. Vou clicar em cadastrar. E o sistema aqui de atualização, ele vai me direcionar à lista de crianças e adolescentes que já estão cadastrados no sistema. Se eu fosse, no caso, fazer a vinculação de uma criança que ainda não tem cadastro, eu faria um novo cadastro. Como essa criança ela já tem um cadastro, eu vou só procurar ela aqui na lista, pesquisar. Como essa criança já tem cadastro, eu vou simplesmente clicar aqui em cima do nome dela, a criança que eu fiz uma inserção recentemente, que é a Milena. E quando eu clicar no cadastro da criança, o sistema vai me direcionar ao cadastro dessa criança, e eu vou visualizar aqui as informações referente a esta criança e vou incluí-la no meu procedimento. Então, vou incluir ela no meu procedimento, o sistema vai me interrogar se de fato eu quero fazer a inclusão dela a esse procedimento, vou confirmar que sim, e fui direcionado aqui, ó, veja que já tem uma criança vinculada a esse procedimento. E na medida em que eu vou fazendo o preenchimento desses botões de ação aqui, o sistema vai carregando também aqui na lateral os passos que eu tenho feito. Eu fiz o registro do procedimento, agora vinculei uma criança, agora eu vou avançar de etapa. No caso aqui, agora eu vou fazer o comunicado de violação, tá? Como não tem nenhum aqui vinculado ainda, eu vou registrar esse comunicado de violação. O sistema vai me perguntar se foi presencial, quem for o comunicante, primeiramente, o comunicante aqui no caso, como foi família, e não aparece família aqui, eu coloco outro. Quem? Vamos colocar aqui, foi a família, a própria família. O canal usado para fazer esse comunicado de violação, nesse caso aqui, ele foi presencial. A natureza dessa violação individual, eu consigo identificar individualmente essa criança,
para fazer o seu cadastro e, consequentemente, a sua inclusão a esse atendimento. O agente violador, no caso aqui, no meu caso, foi sociedade. A data da violação, vou especificar, eu posso digitar, vou clicar aqui no calendário, no meu caso, eu vou colocar no calendário assim aqui, e vou repetir a violação, a descrição da violação que for relatada pelo comunicante, eu vou colocar dentro desse campo aqui. Então, vou só corrigir aqui a data da violação. Está aqui a data da violação. Informa o endereço. Observa que apareceu aqui CEP digitado inválido porque eu errei um caractere. Então, sempre que houver erro, o sistema vai acusar qual foi o erro. Você faz a correção imediatamente. E no que se refere a estado e o município, o sistema já me trouxe automaticamente, então eu vou complementar o endereço colocando aqui o centro. Lembra que se o seu município, sua cidade só tem um CEP, é o óbvio que ele vai carregar no centro, mas se essa demanda que você está registrando é de um bairro divergente do centro, você vai especificar no bairro referência que bairro é esse. Se esse bairro é o centro, então você dispensa o preenchimento desse campo. Aqui você pode estar fazendo, no caso, a inclusão de documentos referente a esse comunicado de violação, não havendo, você salva. Observação de você, conselheiro, caso você tenha alguma observação que se refere a esse caso, que se refere a esse comunicado de violação, que aqui deveria estar comunicado de violação, apareceu como denúncia, mas lembram sempre, na versão anterior era denúncia, essa versão comunicado de violação. Aos poucos, o sistema vai se ajustando aí. É importante que vocês, na condição de usuário, vão se adaptando a esses termos. Se não tem nenhuma observação a fazer, você vai simplesmente salvar. Veja que o campo não é de preenchimento obrigatório. Então, já salvei aqui o meu comunicado de violação. Comunicado de violação inserido com sucesso. Pronto, a criança já está vinculada, o comunicado de violação já foi realizado. Eu vou só voltar aqui no meu procedimento e veja que na medida em que eu vou avançando, esses botões de ação vão sendo desbloqueados e aqui vai sendo adicionado o procedimento que eu vou avançando. Já, no caso, já deixei a descrição do procedimento, em seguida fiz a inclusão da criança, agora já trouxe aqui o comunicado de violação, e agora vou ser direcionado a identificar qual o direito que foi violado. Então, vou clicar nessa opção, ainda não tenho direito violado, que foi informado, então vou clicar para registrar esse direito violado. Quando você clica nesse campo de criança e adolescente, veja que automaticamente vai aparecer, porque eu já defini essa criança no campo anterior. Então, o direito violado. Aqui vai estar dividido o direito fundamental por grupo de direito e, por último, qual o direito que foi violado. Então, ele vai filtrando para que você tenha uma possibilidade de localizá-lo com uma melhor precisão. Por direito fundamental, num caso, estou falando de um caso de racismo, preconceito, e aqui eu já tenho uma noção de que se trata de, no meu caso, se aplica liberdade, respeito e dignidade. Ao marcar esse direito fundamental, já vou ter aqui uma redução, no caso, no grupo de direito. Então, vou procurar aqui que tipo de direito seria esse. No meu caso, é uma discriminação, uma discriminação, e vou especificar, dentro do direito violado, que tipo de discriminação seria essa.
a quarta opção é isolamento ou tratamento desigual por raça ou etnia. Quando você faz a definição aqui do direito violado, o sistema vai trazer a descrição. E essa descrição, ela tem que ser de acordo com a situação que você está atendendo. Se essa descrição não bater com aquilo que está sendo vivenciado pela criança, pelo adolescente que tem o direito violado, então você vai voltar aqui, marcar certinho, até definir o que de fato vai de encontro à situação. Porque se você erra aqui na definição desse direito violado, daqui para frente você vai errar em tudo. Porque se erra no direito violado, consequentemente você vai acabar também errando na aplicação da medida, vai errar no SGD, que vai ser selecionado mais à frente. Então, é muito importante ter os devidos cuidados. Então, o que seria aqui essa discriminação, esse isolamento ou tratamento desigual por raça ou etnia? Aí o sistema vai trazer quando a criança e adolescentes são isoladas ou recebem tratamento desigual pelo preconceito fundado com base na ideia de existência ou superioridade de determinadas raças e etnia, que leva alguém a odiar, ter aversão e discriminar outros indivíduos que seja de uma outra raça e etnia supostamente inferior. Então, essa descrição aqui, de fato, ela vai de encontro com o direito violado no caso em que eu fiz a inserção no meu procedimento. Então, posso avançar, vou marcar quem for o agente violador. Aqui eu vou ter a opção de marcar se esse agente violador é Estado, família ou sociedade. Então, não é família, né? Não foi a família, também não foi o Estado, então foi uma pessoa física que violou de forma individualizada esse direito. Então, eu vou aqui em sociedade e vou ter aqui a opção de pessoa física. Se fosse algum integrante da família, eu marcaria aqui na família, da mesma forma, eu marcaria aqui no Estado e ia ver, né, que instituição foi essa que violou, na família, qual membro da família violou esse direito, lembrando que pode ter mais de um violador, ou mais de um direito violado. Inclusive, aqui tem pela própria conduta, né, dessa criança, desse adolescente. Da mesma forma que você poderia estar fazendo inserção do comunicado de violação, no que se refere a outras informações, aqui você pode estar especificando outras informações referente a esse direito violado. Não havendo, eu vou simplesmente salvar. O sistema já apareceu aqui, ó. Operação realizada com sucesso. Então, veja que os botões de ação vão ficando sendo habilitados. Mais um retângulo aqui foi adicionado, que é correspondente a esse botão de ação direito violado que nós acabamos de definir. Então, agora, já que eu fiz até aqui, nós temos mais duas etapas a avançar. Eu vou fazer essa etapa aqui, no caso, aplicar a medida. Se eu já identifiquei o direito violado, agora eu vou precisar aplicar uma medida que venha ressarcir esse direito que foi violado. Então, não tem uma medida aplicada ainda, eu vou fazer a aplicação dessa medida a partir de agora. Então, vamos aplicar medida, o sistema vai me direcionar para a aplicação dessa medida. Como eu já defini qual foi o direito violado, o sistema vai trazer aqui para que eu faça a seleção desse direito violado. Veja que o sistema trouxe, né, uma inovação, porque vamos supor que no campo anterior tivesse marcado outro direito violado. Então, nesse campo aqui, eu teria a opção de selecionar de acordo com o que estivesse sendo apresentado. Como eu só marquei um direito violado, aqui só trouxe esse direito violado. Então, vou clicar nesse direito violado, que é só um. O grupo de medida. Veja que o sistema vai trazer esses 6 grupos aqui de aplicação da medida, medida aplicável
a criança e o adolescente, aquelas medidas lá do artigo 101 do ECA, medidas aplicadas aos pais responsáveis, as medidas elencadas lá no artigo 129. Temos também encaminhamento ao Ministério Público, encaminhamento à Justiça da Infância e Juventude, encaminhamentos especiais e requisição de serviço público. Como o meu objetivo aqui é destinar ao Ministério Público, então eu vou clicar em encaminhar ao Ministério Público. Ao tempo em que eu faço a definição desse grupo, então, no campo seguinte, só vai aparecer aqui as medidas em que são, no caso, direcionadas ao Ministério Público. Marquei encaminhamento ao Ministério Público. Se, no caso, eu tivesse marcado aqui encaminhamento à Justiça da Infância, no campo posterior, só me permitiria destinar algo à Justiça da Infância e da Juventude. Da mesma forma, encaminhamento aos pais responsáveis. Então, ele vai filtrando. Encaminhamento ao Ministério Público, vamos procurar aqui, no caso, uma notícia de fato, tendo em vista que ocorreu um crime, né, contra o direito dessa criança ou desse adolescente. Então, sempre que houver, aqui no caso, já vai estar trazendo aqui essa definição de forma bem precisa. Então, como ocorreu uma infração administrativa ou penal, no caso foi penal, cometida por uma pessoa física, eu vou noticiar essa violação ao Ministério Público. Pronto, foi definido. Aqui nós já observamos uma outra mudança no sistema, porque ele não deu nessa etapa para você já definir o SGD, o que na edição anterior era nessa aba onde você definia também o SGD. E essa foi uma boa inovação. Eu vou mostrar na próxima etapa o porquê. Então, vamos salvar aqui. Pronto, salvo com sucesso. A medida já foi aplicada. Eu posso também aplicar uma outra medida. No caso aqui, ficou habilitado. E eu tenho uma última opção, como eu já fiz, no caso aqui, a definição da medida a ser aplicada, o sistema vai, no caso, pedir a formalização, porque eu não posso fazer nenhuma solicitação, nenhuma requisição, ou destinar algo de boca, tudo tem que ser formalizado. Então, diante disso, eu vou precisar de um documento para poder estar formalizando a aplicação dessa medida. Então, vou ter que avançar para o campo seguinte. Vejo que nós temos documentos de medida. Não vão confundir, não vão se preocupar com essa última opção. Essa última opção são documentos administrativos, ele não vai fazer parte desse ciclo aqui do fluxograma do procedimento. Então, aqui é a nossa última etapa. Eu vou clicar aqui nesse documento e vou registrar um documento para formalizar essa notícia de fato. Veja aqui, o sistema já vai me trazer a medida que será aplicada. Esse aqui, encaminhamento de fato igual ao Ministério Público. Então, se eu vou encaminhar uma notícia de fato ao Ministério Público, com certeza aqui o óbvio é que eu encontre esse documento para destinar essa demanda ao Ministério Público. Já me aparece aqui, encaminhamento ao Ministério Público. Marquei, vou definir um prazo para que o Ministério Público possa estar dando a devolutiva de resposta ao CD. Vamos marcar aqui 5 dias, isso vai depender da demanda que está sendo destinada, que estará sendo destinada. Pronto, já defini. Veja só, o sistema de garantia de direito, nessa versão, ele foi migrado para cá. Por que que isso é importante? Porque na versão anterior, se você definisse que o SGD seria um qualquer dos selecionados, nessa etapa aqui você não era permitido no caso, gerar qualquer um documento a um outro SGD.
E a partir dessa mudança aqui, você é possibilitado de expedir uma requisição, qualquer um dos SGDs que se fizer necessário, pode ser o fato aquele SGD que se fizer necessário, porque você vai definir o SGD aqui na última etapa. Então, vamos definir o SGD, aqui no caso do meu estado, vamos definir aqui definir também o município, e todos os SGDs que eu cadastrei no meu município vai aparecer aqui. Então, se aí no seu município você clica nessa opção e não está aparecendo o SGD, então possivelmente é porque você ainda não fez o cadastro, o colegiado não fez o cadastro dos SGDs. No meu caso aqui, eu estou procurando a promotoria do meu município, vamos ver onde ela aparece, está aqui, promotoria do ambiente de treinamento. Aqui eu posso, no caso, definir variáveis no tag. Essas variáveis no tag são informações que já são gravadas no sistema e que eu posso migrar aqui para o meu documento. Nesse vídeo eu não vou tratar especificamente de variáveis no tag, vou deixar para gravar um outro vídeo em outro momento e tratar com mais detalhe o que é as variáveis e tags. Então, como são as primeiras informações referente ao procedimento nessa nova versão do CIPIA, vamos resumir um pouco. Eu posso organizar o meu documento, no caso aqui, dar uma arrumadinha na estética dele, nas informações, você vai adequar o seu documento aí, para ele ficar bem formalizado, uma estética bem arrumada. Veja que você vai ter também a opção de estar fazendo as formatações necessárias, como no caso, aplicar um negrito, eu vou selecionar aqui, colocar um negrito no nome do responsável do SGD. Aqui você pode também manualmente estar fazendo a inserção de informações, pode acrescentar, diminuir, como bem você quiser definir. Aqui eu também posso, no caso, eu vou diminuir aqui esses espaços para a estética do meu documento ficar mais arrumada. Se você selecionar também o trecho, que bem entender que precisa aplicar uma formatação, no caso, está desalinhado aqui o meu texto, eu vou aplicar um alinhamento, organizar meu texto esteticamente. Então, eu vou salvar esse documento. Eu salvei aqui a operação realizada com sucesso. Eu tenho os botões de ação agora referente a esse documento que eu acabei de fazer. Eu tenho a opção de visualizar, e aqui eu tenho mais uma de visualizar. A diferença é que nessa opção de visualizar o documento vai abrir para que eu faça aqui algumas observações. E se eu quero olhar esse documento, esse formato PDF, eu vou clicar e o sistema vai fazer o download automaticamente. Caso eu queira fazer alguma alteração, vai estar aqui a terceira opção, que é editar esse lápisinho, e a última opção que eu posso excluir esse documento e, de repente, gerar outro. Veja que já gerou aqui o código do documento, muda de documento em encaminhamento ao Ministério Público, o documento que já está aguardando a assinatura. Eu vou olhar ele aqui, o documento está ficando. Então, eu vou visualizando e ver o que precisa ser melhorado. Precisa ser melhorado. Aqui é apenas um exemplo. Tá? O documento já está aguardando a assinatura. Quando eu concluo um documento, ele já me pede para assiná-lo aqui, mas eu tenho uma outra alternativa para assinar esse documento. Eu cliquei nessa opção de visualizar, e ao clicar também nessa opção de visualizar, o documento ele baixou no formato PDF,
Pronto, cheguei aqui à conclusão do meu documento, fazer mais uma alteração nele, que precisa ser melhorado. Aqui só para exemplificar sobre as variáveis tags, informações migradas para o documento, um exemplo nós temos aqui, ó, que aonde tem nome do responsável da SGD, no caso da promotoria, o sistema vai migrar essa tag para o meu documento. Como eu já fiz o cadastro da promotoria e junto à promotoria o nome do responsável, que é o promotor, o nome dele vai ser migrado. Então, onde tem aqui essa chave, vai aparecer o nome do promotor, da mesma forma. O cargo dele vai aparecer nessa chave que está mais abaixo. De repente, eu não quero usar a tag, eu posso fazer a inserção manualmente? Posso. Por exemplo, aqui eu sei que vai aparecer o nome do promotor, mas se você acha melhor, você pode definir. No caso aqui era sem o promotor, então eu posso colocar manualmente. Eu posso ir fazendo essas alterações onde eu bem entender manualmente. E por fim, entendendo que não se faz necessário mais nenhuma alteração, eu vou salvar esse documento. Pronto, então chegamos aqui ao ciclo final das alterações possíveis, das edições possíveis dentro desse procedimento que foi registrado, e aí registramos o procedimento, fizemos a inclusão de uma criança, informamos o comunicado de violação, definimos o direito violado, aplicamos uma medida e fizemos uso de um documento aqui do sistema para formalizar essa aplicação. Então, o meu documento está aguardando a assinatura. Como eu não quero assiná-lo a partir dessa visualização aqui, poderia assinar aqui, mas vou mostrar outra forma, que é consultar medidas e documento. Então, como eu gerei lá um documento e como eu apliquei lá, no caso, medidas a partir do meu procedimento, então eu vou ter a opção de consultá-los a partir aqui do menu lateral, na opção consultar medidas e documentos. No caso, vai estar aparecendo aqui, consultar medidas e documentos. O sistema vai me direcionar a todas as medidas e documentos que já estão registrados. Como não está aparecendo aqui, marquei o meu conselho, vou clicar em pesquisar. O sistema vai carregar as informações, então está aparecendo aqui. De fato, esse procedimento já foi numerado aqui, o número do documento, o conselho tutelar, o usuário responsável, quem que é adolescente, a medida aplicada foi justamente essa, o encaminhamento de notícia de fato ao MB, e as demais informações, qual a situação do procedimento. O procedimento que ainda se encontra em aberto. Então, eu vou puxar essa barrinha para visualizar a situação desse documento. Então, nós temos a opção de visualizá-lo e tem a opção de assinar esse documento. Vou clicar aqui e o sistema vai pedir, no caso, a minha senha. Essa é a senha de assinatura de documento. Não é assim agora, a não ser que você defina aqui no sistema essa mesma senha com a senha agora. Então, fiz aqui, no caso, sucesso, documento assinado com sucesso. Então, o documento continua aguardando a assinatura, porque esse tipo de documento que faz necessário que pelo menos 3 do colegiado assinem. Deixa eu procurar aqui um outro documento, quando o colegiado assinar pelo menos mais 2, ele vai ficar no ponto de envio semelhante a esse que aparece aqui. Você vai clicar nessa carta, fazer o envio, e ele vai automaticamente ser destinado ao SGD que você definiu. Esperar o SGD, no caso, executar a medida e fazer a devolutiva. Essa devolutiva ele pode fazer tanto via sistema, como ele pode, no caso,
fazer essa devolutiva em ofício, né, impresso, destinando ao colegiado do Conselho Tutelar, onde o Conselho Tutelar também vai ter a opção de fazer essa inserção. Então, para o momento, era isso. Espero que, a partir desse vídeo aqui, eu possa ter ajudado a você a ter as noções, né, que se necessárias para desenrolar aí, pelo menos parte de um atendimento, e aos poucos vamos chegando lá. Compartilhe o nosso conteúdo, você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. O Portal do CIPIA é o canal que democratiza o uso do sistema de informação para a infância e adolescência.